Olá, bom dia. Às 4 horas da manhã do dia 28 de junho de 2022, estamos gravando mais um vídeo em continuidade à série Odisseia de Putin. Interrompemos para falar sobre a cidade de Prata, que fica a critério de vocês acreditarem ou não, e voltamos novamente a gravar a história de como Vladimir Putin chegou ao poder. Já dissemos antes que os antecedentes, tudo começa em 1973, quando David Rockefeller, o maior gênio financeiro da Europa, cria a Comissão Trilateral. 1973, ele é o primeiro presidente e a finalidade desse organismo é unir América do Norte, ou seja, Estados Unidos, Alemanha e Japão, fazendo assim um eixo do Ocidente, Estados Unidos, para o Oriente, Japão, passando pela Alemanha. Então, Estados Unidos, Europa e Oriente. Então, depois disso aí, nós temos o segundo, vamos dizer assim, a segunda estratégia que o agente RKHY vai trazer no seu relatório, era que um conselheiro presidencial chamado Brzezinski fazia uma atualização dos protocolos do Sábio do Sião, dizendo que os Estados Unidos, para continuar sendo o primeiro país do mundo, ou seja, continuar no império, constituindo um império, que eles chamam Império Ocidental, mas é dos Rothschild, teriam que conquistar a Eurásia. Dizia isso com toda clareza. Teremos que voltar à barbaridade dos grandes impérios do passado para destruir, cooptar ou corromper os países que, porventura, queiram se antecipar a nós na conquista da Eurásia. Ora, a Eurásia é o quintal da Rússia. Então, segundo dado, primeiro trilateral, segundo a anunciada conquista da Eurásia no livro The Grand Chessboard. E o terceiro, a questão do banco fundado também pela trilateral, com o dinheiro da trilateral, que é o Goldman Sachs, que produziu duas crises, e essas duas crises deu a esse banco a quantia de 4 bilhões de dólares de lucro e causou a falência de várias empresas e de vários países. Juntando tudo isto, o relatório do agente RKHY entrega tudo isso a Vladimir Putin. E aí eu peguei esses papéis que estão à disposição de vocês, já mandei para vários, são 7 vídeos que eu traduzi, estão em português, e eu coloquei como título O que Alex Jones jamais te diria. Esse título foi dado porque Alex Jones era vamos dizer assim, uma pessoa que queria sucesso a qualquer preço. E aí ele pegava os dados verdadeiros no movimento sionista mundial e transformava em circos, em espetáculos. E assim o programa dele teve grande audiência e ele ficou rico. Então eu usei o nome dele aqui, dizendo que essas notícias ele não publicaria. E essas notícias eram o quê? É exatamente aquilo, que havia um escritório em Moscou que o primeiro-ministro da União Soviética, Mikhail Gorbachev, não pôde entrar, foi barrado. O que mais? Que a Rússia foi transformada em União Soviética. Por quem? Pelos judeus. Karl Marx, que era rabino e presidente do movimento sionista mundial. Sabiam que Karl Marx, o nome dele, na verdade, era Moses Mordecai. Ele era um rabino. Foi ele quem fez toda a teoria comunista para jogar dentro da União Soviética. Para quê? Para fazer com que o mundo tivesse medo da Rússia. A Rússia passava a ser um perigo. Toda a teoria de Karl Marx tinha uma única finalidade. As células sionistas, aos poucos, foram se transformando do dia para a noite em células comunistas e fazendo todo tipo de barbaridade, tornando assim o comunismo, que era a face
visível do sionismo, de algumas células sionistas. E o jornal sionista comunista circulava em Nova York, o que é uma contradição, porque como é que um país capitalista deixava circular livremente um jornal que divulgava os planos e as notícias do seu maior inimigo, que seria a Rússia. Tudo isso Vladimir Putin recebe do agente RKHY. E então, o que é que ele vai fazer? O agente, já dissemos aqui, ele recebe a ordem de fazer uma conferência. Uma conferência não, uma série de conferências. Para quem? Para o alto escalão da KGB, do qual Vladimir Putin, nesse momento, advogado formado pela Universidade de Moscou, ocupava o posto de coronel, diretor do Departamento de Política Internacional. Estamos aqui. Então, é essa a parte em que nós paramos e é aqui que nós vamos continuar. Então, aqui, Vladimir Putin vai agora, ele diz: eu vou falar sobre a política russa para poder blindar o vosso país da atual crise, de uma atual crise econômica e política. Ou seja, as primeiras palavras do agente RKHY1 para a elite da KGB começa assim. A conferência começa com essas palavras, literalmente, copiei do vídeo. Eu vou falar aqui para vocês, reunir vocês, para falar sobre a política de Vladimir Putin, né, que tem um departamento da política internacional, e ele sabia o que estava acontecendo pelo mundo graças ao relatório do agente que passou 15 anos rodando pelo mundo para saber que o sionismo tinha tomado conta do poder. E a sede dele era os Estados Unidos, pelo menos a sede visível. Assim, Vladimir Putin, agora, como coronel da KGB, ele vai tomar providências. Quais são essas providências? Bem, ele coloca de novo o agente RKHY no lugar dele lá e vai começar a tomar as devidas providências. Aqui nós temos o livro do Brzezinski, o nome é esquisito, mas está aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo. Brzezinski, está aqui no meu dedo. Ó. Brzezinski, é esse o nome do tio Sam verdadeiro. Brzezinski precisa de você, tio Sam needs you. É ele que diz que os Estados Unidos terão que empregar a brutalidade dos impérios antigos para conquistar a Eurásia e ser o primeiro país, continuar sendo o primeiro país do mundo. Gente, ler esse relatório e ficar quieto, não. O que é que Putin fez? Ele nomeou 1.500 KGB depois dessa palestra, depois que o agente fez a palestra, depois que a elite da KGB sabia o que é que estava acontecendo, ele mandou imprimir 1.000 apostilas, já disse a vocês, 1.500 agentes, para investigar como os grandes oligarcas da Rússia, oligarca quer dizer ricos, que eram todos sionistas, tinham enriquecido. Vigiá-los, investigá-los e saber de que maneira eles tinham comprado as estatais russas, de que maneira eles controlavam a economia russa. Isso Putin fazia na maior serenidade possível. Então, ele tinha aqui a prova definitiva. Gente, esse livro está na praça. Vocês podem comprar. É um escândalo. É um escândalo. Nós temos que dar uma rasteira, cooptar e controlar da mesma maneira que os impérios antigos, para deixar a balança comercial, ou seja, o comércio entre os Estados Unidos e o Oriente, fora de combate em relação à possibilidade de conquistar a Eurásia, porque eles são bárbaros. Esses bárbaros, na verdade, foram se refugiar
nos países que cercavam a Rússia, e fazendo assim a cortina de ferro. Eu tenho a capa de uma revista Times, que nessa época, quando Vladimir Putin toma essa providência, ele manda 1.500, seleciona 1.500 KGB de altíssimo poder investigativo, de capacidade, e manda eles investigarem todos os sionistas da Rússia. Olha, o único homem que tem coragem de fazer isso. E investigar mesmo, ir a fundo para saber como eles conseguiram a fortuna que eles têm. E para onde vai o dinheiro que eles lucram da estatal? Todos para os Estados Unidos. Descobre isso. O que é que ele faz? Ele traça um plano e aí ele vai, manda durante 3 anos que ele caça a cidadania, a estadia desses oligarcas, desses ricos, e manda eles 3 anos para fora da Rússia. Todos. Eles são caçados e são mandados para fora. Durante esses 3 anos ele faz um programa de imigração, um escritório, e aí chama ele de volta. Só que agora cada um deles passa por esse escritório e tem que fazer uma ficha. Eles serão readmitidos, mas serão todos controlados. Outra coisa, as estatais todas são recompradas por Vladimir Putin. Ele recompra tudo. Ou seja, o que estava nas mãos daqueles oligarcas, dos sionistas internacionais, que tinham tornado a União Soviética a coisa mais temível do mundo e que tinham feito uma divisão do mundo. Essa divisão do mundo era temível porque colocava aparentemente o Oriente, né, em perigo, né, na verdade, que estava exportando o comunismo. A Rússia tornou a China comunista, tornou a Iugoslávia comunista, então estava acontecendo mesmo. Mas o que estava acontecendo também era que o bloco ocidental, representado aqui pelos Estados Unidos, o Brasil era o quintal, estava invadindo a Ásia. Então, enquanto eles deixavam que a Ásia crescesse em relação ao comunismo e demonizavam o comunismo, eles estavam invadindo a Ásia. Eles quem? Os sionistas. Com que nome? Com o nome de União Soviética. Então, aparentemente, o Império Soviético estava magnificamente grande, mas por dentro ele estava sendo corroído, porque as garrafas de vodka estavam sendo distribuídas e os funcionários públicos estavam assim tendo não trabalhavam porque enchiam a cara de cachaça. E aí vem a segunda estratégia. Fica claro aqui por esse mapa que, olha, o Ocidente, Estados Unidos, usando como quintal a América do Norte, vai colonizar a Ásia e a Europa vai colonizar a África. Então, eles vão tomar conta do mundo, mas vão dar a impressão que o perigo é o comunismo. Até hoje, a palavra comunismo e comunista tem cria na gente uma noção de nojo, parece algo extremamente perigoso. Tudo isso era falso, tudo isso era boato. Na verdade, a união das repúblicas socialistas soviéticas existia. E, na verdade, ela estava colonizando os países que estavam na fronteira dela. Aqui está a União Soviética e está os países da fronteira dela. Mas eles criaram essa linha aqui, tracejada, que chamava-se Cortina de Ferro. E essa cortina de ferro fazia com que a Rússia não pudesse passar para cá. Ou seja, a Europa, a França, a Suíça, a Espanha, o Reino Unido. Então, eles tinham tudo sob controle. Absolutamente sob controle. Eles governavam o mundo. Eles quem? Os Rothschild. E isso Putin descobriu. E quando Putin descobre isso, ele descobre ainda outra coisa. O plano Marshall, depois da Primeira Guerra Mundial, vai fazer o endividamento dos países. Ou seja, os países, depois da Segunda Guerra Mundial, quebram, ficam quebrados,
E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai emprestar dinheiro. Olha, cada uma dessas torres aqui é dinheiro. Então, dinheiro emprestado aqui, ó, tá vendo? Ó? América ao Brasil, que foi um grande devedor. A África e só não a Rússia. A Rússia não recebe dinheiro, mas todos os países recebem dinheiro, ou seja, a dívida escraviza. Aqui está a classificação em azul, a dívida de cada país. O PIB de cada país era a garantia do pagamento, o Produto Interno Bruto. Ou seja, a escravização pela dívida está aqui. É uma revista, ó, Atlas Geográfico Geopolítico. É a estratégia, a escravização pela dívida e o avanço da OTAN, que é um organismo criado para poder invadir a partir dos Estados Unidos da América, usando o Brasil, invadir a União Soviética e tomar conta da Rússia. Eles chegam a fazer a Rússia falir. A Rússia, Gorbachev declara a falência da União Soviética e tudo volta ao normal. Ao normal não, porque os países que estavam em torno da Rússia são protegidos. Esses países aqui são protegidos, recebem dinheiro. Já mostrei a vocês aqui que os Estados Unidos usam uma estratégia fantástica. Tá vendo? Ele divide o mundo em blocos. Ó, América do Norte é o centro. Está aqui escrito, ó, América do Norte é o centro do bloco, mas está ligado à Europa e está ligada à Oceania. Então, esses três blocos comerciais, ó, amarelo aqui, azul, azul. Ou seja, a partir dos Estados Unidos havia uma linha, né, e essa linha fazia com que os americanos controlassem tudo. E a Rússia, aqui a Ásia, estava completamente ignorando isso. Olha aqui, ó, os devedores, os grandes devedores, tá vendo? O país mais devedor era a América do Norte, ou seja, os Estados Unidos, a sede deles, era quem devia mais dinheiro, porque todas as guerras financiadas pelos Estados Unidos. Depois vinha a União Europeia, depois vinha a Bacia do Pacífico, os países que ficavam perto da Indonésia, da Austrália, da Oceania. Então, com isso, eles criaram a escravização, a escravidão econômica, e criaram um eixo através do qual, a partir dos Estados Unidos, eles governavam o mundo. Estados Unidos, Europa e Oceania. Essa foi a estratégia que Putin percebeu nitidamente que estava sendo usada para destruir a Rússia. Pronto. Com esses dados na mão, Vladimir Putin vai reagir. Ele vai reagir brutalmente, já disse a vocês. Ele, sabendo que a OTAN colocou aqui, ó, entracejado a cortina de ferro, dizendo que a Rússia era o perigo e não podia passar para cá. Aqui é o Ocidente, Estados Unidos está do lado de cá. E aqui está a Rússia. A Rússia não podia passar para cá. Por isso a OTAN foi criada para fazer aqui um corredor que impedisse a expansão da Rússia. Era o contrário. Era o contrário. A Rússia só estava se expandindo dentro da Ásia. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam tomando conta, aqui ó, a América estava tomando conta de toda a Ásia e a Europa estava tomando conta da África. Então, Vladimir Putin tem esses dados na mão. E aqui tudo é dito ao contrário. Tudo é dito ao contrário. O Partido Sionista Mundial, que é a grande desgraça, que começa com o nome de União Israelita Universal, que aqui, Aliança Israelita Universal, começa assim, depois faz as grandes revoluções, a Revolução Industrial, depois assassinam o czar Alexandre II, ó, assassinato do czar, por quê? Para desestabilizar a Rússia,
Tudo isso Putin sabe, viu? Tudo isso ele tem noção. E aí, finalmente, os protocolos do Sábio de Sião, que são atualizados no livro de Brzezinski, os grandes, The Grand Chessboard. Então está aqui os protocolos, já provei que são verdadeiros. Então, com tudo isso na mão, o que é que Putin faz? Ele manda que os sionistas saiam da União Soviética. Muita coragem. 1.500 homens da KGB, dispostos a tudo. Eles expulsam os sionistas e dão a eles 3 anos para voltar. Durante esse tempo, ele organiza um escritório de imigração e quando eles voltam, eles são fichados. Ou seja, serão totalmente controlados. Esse é o ódio que o sionismo tem de Vladimir Putin. Não existe um sionista na Rússia, existem vários sionistas, mas não existe nenhum que não tenha uma ficha no escritório central da Polícia Secreta, que não saiba os movimentos dele, que não saiba tudo o que ele faz. Pronto, eles estão sob controle. Vladimir Putin tem eles na mão com mão de ferro. E agora, a guerra da Ucrânia é exatamente isso. Eles querem se soltar das mãos de Putin. A Ucrânia é só desculpa. Eles querem continuar mandando o que eles faziam, porque a União Soviética cai, nós sabemos por quê, né? Então, a corrupção lá dentro, o álcool, né? O escritório que planeja, o escritório americano, inglês, que planeja a destruição da União Soviética, termina fazendo com que Mikhail Gorbachev declare a falência da União Soviética e a Rússia fique isolada e com o nome de ser o país mais perigoso do mundo, porque os comunistas vão conquistar o Ocidente e vão tomar dos ricos tudo aquilo que eles têm e vão distribuir com os pobres. Essa mentira se espalha, não é verdade, é o contrário, né? Quem é o vilão são os Estados Unidos, que tomam de todo mundo tudo. Por quê? Nós vamos mostrar a vocês no capítulo seguinte como é que é a política americana para tomar, roubar os direitos do trabalhador, taxar as empresas, ou seja, cobrar grandes impostos das grandes empresas e expandir-se para a Ásia. Então, essas 3 estratégias vão criar um império. Esse império é exatamente o motivo da luta. Vladimir Putin se fortaleceu, nós vamos contar como, a partir da denúncia de Brzezinski, que ele abriu a boca sem saber. Então, Vladimir Putin é chamado de Putin V, o czar da Nova Rússia, de sacanagem, e aparece na revista Time ele com o braço cruzado, com 2 pistolas, como sendo o gangster. Fazem tudo, a propaganda do Ocidente demoniza a União Soviética, que até hoje o nome comunismo, mas vocês vejam uma coisa engraçada, né? Quando uma pessoa, como aquele rapazinho que descobriu, né, que o Barack Obama estava vigiando os governos de todos os países, é descoberto, para onde é que ele foge? Para a Rússia. Quando esqueci agora o nome dele, né? Mas você sabe quem é. Ele era funcionário e ele era chefe da espionagem americana. Então, quando descobrem ele, ele foge para a Rússia. Porque é que os maiores investidores do mundo, inclusive Elon Musk, diz que o melhor país do mundo para investir é a China. Então, como é que comunismo é esse? Que quer tomar dos capitalistas o dinheiro. Se todos os grandes, os bancos, quando os Estados Unidos destroem a economia árabe, Putin entrega o estado da Geórgia para os árabes, por isso que os árabes estão com ele, né? O Irã acabou de filiar-se aos BRICS, a Argentina e o Irã, de sexta-feira para hoje, se filiaram aos BRICS, ou seja, agora os BRICS não são somente Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia, agora já tem a Argentina e o Irã. Então vão chegar a 20 países, segundo Pepe Escobar. Vocês vejam a genialidade desse homem, a determinação e como é que ele faz. E essa guerra na Ucrânia é uma farsa.
Na verdade, Zelensky é um palhaço, ele era comediante de profissão, e nós vamos dar no próximo vídeo como é que ele chega ao poder. Agora, vamos dar também como é que Putin chega ao poder. Então, Vladimir Putin, vamos centralizar nele. Ele é coronel da KGB. Ele é comandante do diretor, ele é diretor do Departamento de Política Internacional. Ele descobre que a União Soviética foi uma armação para destruir a Rússia, sobrecarregando-a para sustentar países pequenininhos, e ela faliu. Além disso, a corrupção interna faz com que os oligarcas, ou seja, os grandes ricos sionistas, comprem as estatais russas. E ele compra tudo de volta. Ele expulsa eles, descobre como é que eles ficaram ricos, tem as provas, os documentos, e quando eles voltam são fichados e ele obriga-os a venderem de novo ao Estado. Ele estatiza novamente as companhias que são indispensáveis para que o presidente governe de fato a Rússia e não seja como Gorbachev, que não governava, porque não entrou num edifício. Entre um e outro vai aparecer um personagem de pouquíssima importância, mas tem que citar. Quando Gorbachev deixa o cargo de primeiro-ministro, ele dissolve o Partido Comunista, convoca eleições livres, já dissemos isto, e Boris Yeltsin é eleito. Então, a situação é essa. Então, Khrushchev já tinha fugido da Rússia com dinheiro que ele tinha roubado, enriqueceu. Ele é sionista, é judeu, sabia? Nikita Khrushchev é judeu, Gromyko é judeu, Stalin é judeu, como judeu também é Karl Marx e judeu também é Vladimir Ulyanovich, chamado Lenin. Então, tudo uma conspiração judaico-cázara. Depois vou dar a história dos cázaros, para vocês verem de onde é que vem esse povo. E é da Rússia, por isso Vladimir Putin vai saber facilmente como combatê-los, porque eles moravam lá. E Vladimir Putin vai ter o cuidado de estudar quem é esse povo, qual o temperamento dele, como é que eles agiam. Os maiores criminosos, ladrões, bandidos, eles não trabalhavam, eles roubavam as tribos vizinhas, eram rapinantes, e eles cobravam para passarem pelo território dele, eram assassinos, e são esses os judeus askenaz. São esses que governavam o mundo, que já não é mais. O G7 agora, que é dominado pelos Estados Unidos, que é dominado pelo presidente do Conselho de Ações Exteriores, que é lambe-botas do Barão de Rothschild. Atualmente, Lord Nathaniel, que é o governante do mundo, o rei do mundo, que está de cabeça quente porque já perdeu o poder. Ele já disse à rainha da Inglaterra, nós temos aqui, ele já disse à rainha da Inglaterra que o clã dos Rothschild perdeu o poder. E ele disse numa declaração pública, olha, foi estampado. Ele disse, perdemos o poder. Se a Ucrânia cair, já caiu. Se a Ucrânia cair, eu perco o meu lugar. Eu deixo de ser o rei do mundo. Então, já caiu. A Ucrânia já está nas mãos da Rússia, totalmente. Vamos para o detalhe. Ontem eu soube que o Zelensky, o palhaço do Zelensky, aproveitou a reunião do G7, que foi domingo e segunda-feira, e o G7 já tinha proibido aos países do mundo inteiro que estão debaixo do poder dele de aceitar o petróleo e o gás russo. Foi um tiro no pé, porque encareceu a gasolina, os combustíveis, e só o Brasil ainda está equilibrado porque o presidente Bolsonaro, não sei se por conselho do ministro da Agricultura, fortaleceu o agronegócio. Então nós estamos aqui com um grande problema, que é a Petrobras. Por quê? Porque o principal acionista da Petrobras é Rothschild. É o principal. Primeiro é o governo, tem 51% das ações. E o segundo, que tem 42% das ações, é o irmão mais novo dos Rothschild, que mora em São Paulo, que agora não lembro bem o nomezinho dele. Mas, então, é por isso que a Petrobras não pode baixar o preço. Não pode baixar porque ele não deixa.
Porque quando se reúnem os acionistas, o presidente nomeia o presidente da Petrobras, presidente da República, mas ele não controla. A reunião, o que acontece na Petrobras, é decidido pelo presidente da Petrobras, que é nomeado pelo presidente do Brasil, Bolsonaro, e pronto. Depois de nomeado, ele passa a ser funcionário dos acionistas. E o principal acionista é os Rothschild. Então não tem como. Bolsonaro teria que fazer uma coisa, um golpe de Estado, o que é impensável, porque ele teria que destituir o presidente da Petrobras. Ele fez, mas aquele que ele colocou viu que não podia fazer nada, se demitiu, e o que ele tem que fazer é desligar a Petrobras da OPEP, que foi o nosso queridíssimo Michel Temer que fez. Ao ligar a Petrobras à OPEP, então o petróleo vendido exportado é vendido pelo mesmo preço para fora do Brasil que é vendido aqui dentro. Isso nos destruiu. Isso fez com que o litro de gasolina passasse a R$ 7,00, quando na verdade nós somos autossuficientes em petróleo. Petróleo sobra no Brasil. Ali no Paraguai é vendida R$ 2,50. Quem mora na fronteira do Brasil com o Paraguai, Paraná, Uruguai, passa para o outro lado, enche o tanque a R$ 2,50 o litro de gasolina. Era o preço daqui, se não fosse o digníssimo ladrão Michel Temer, que fugiu do Brasil e está, Deus sabe onde, gastando 5 bilhões de dólares roubados. Então vamos ficar aqui mostrando agora, vamos ver como é que de coronel da KGB, diretor do Departamento de Política Internacional, Vladimir Putin, de dados, com esses dados todos, né, a trilateral, o livro do Brzezinski dizendo que a Eurásia vai ser invadida, não somente a Rússia, que o Goldman Sachs é um banco safado, sem vergonha, que não tem vergonha de dar um golpe, fazer as contabilidades erradas, mas nessas contabilidades erradas ele ganha 4 bilhões de dólares. É descoberto e multado, mas a multa é uma gorjeta, ou seja, ele paga rindo, porque o que ele ganhou é muitas vezes superior à multa. Então, assim que eles agem. Mentira, corrupção e assassinato. Isso vai ser enfrentado, está sendo enfrentado agora. Enquanto o G7 está reunido sob a presidência do primeiro-ministro da Alemanha, então Vladimir Putin está correndo o mundo, saiu da Rússia pela primeira vez desde 2014, ele saiu do território russo e está unindo os países que são amigos dele para se reunirem brevemente na Indonésia. Aí o G7 disse que a Europa e os Estados Unidos não iriam. A Indonésia faz todo ano uma conferência internacional. E para essa conferência internacional vão todos os países do mundo. O G7 ontem disse à Indonésia que não iria, será na semana que vem, se a Rússia fosse convidada. A Indonésia mandou os Estados Unidos a merda e disse, ele é um país. E se a nossa reunião convoca todos os países do mundo, a Rússia está convocada, o presidente da Rússia está convocado. Se você tiver alguma coisa contra ele, diga na cara dele. É uma excelente oportunidade. Olha só que resposta maravilhosa. A Indonésia faz parte, portanto, da coalizão de Putin. E ele saiu da Rússia e está agora criando uma estratégia. Enquanto isso, ele também está voltando a Kiev. Ele já tinha conquistado o leste da Ucrânia, agora ele está disparando mísseis contra a capital, Kiev. Por quê? Porque os Estados Unidos fez o que ele tinha proibido. Se você mandar mísseis balísticos atômicos para a Ucrânia, eu responderei destruindo os centros de decisão. Eu serei implacável. Pois bem, de anteontem para ontem, ele destruiu hospitais, ele destruiu creche, ele não tem piedade. Isso é uma coisa que ele não tem. Eu não posso dizer que isso é certo nem que é errado, mas o problema é, ou nós ganhamos ou nós ganhamos. Essa é a história. Então, é preciso ter muita coragem e muita frieza. Ele bombardeou Kiev de novo, ele voltou a atacar Kiev pelo norte, já tinha o litoral todo já dele,
a costa leste, o limite com a Rússia está protegido, já tem até um presidente, sabia? Ele nomeou um rapaz de 37 anos para ser presidente das conquistas russas no leste da Ucrânia. Então Zelensky já sabe que perdeu a Ucrânia. O leste da Ucrânia já não é mais dele. Agora tem o norte. Mas ele, para garantir o norte e o centro da Ucrânia, ele pediu aos Estados Unidos mísseis balísticos. E aí Putin disse, se você mandar, eu vou botar na Bielorrússia, que é um país aliado, é o último ditador do mundo, o governador da Bielorrússia. Ele colocou armas nucleares lá e começou a bombardear Kiev. Não ainda com mísseis atômicos, mas ele disse, isso é só uma amostra. Bombardeou Kiev, bombardeou uma escola e bombardeou um hospital. Ou seja, ele está dizendo à população, eu destruirei a Ucrânia, que não é minha. A minha já está garantida, já tem um presidente. Agora, aquela que é dos Estados Unidos e de Zelensky, eu destruirei. Não sobrará pedra sobre pedra. Ele é impiedoso quando ele decide uma coisa. Este homem é ímpar, é uma pessoa, como disse Winston Churchill, né? O que se passa pela cabeça de Putin, só quem compreende é quem consegue abrir uma caixa preta de um avião. Então, essa caixa preta tem o segredo de quanto tempo vai durar essa guerra, o que é que ele quer de fato com essa guerra, mas uma coisa é certa, o sionismo vai se dobrar. O presidente Vladimir Putin da Rússia, junto com todos os países que formarão o BRICS Plus, já conquistaram o mundo. O Xi Jinping já disse publicamente, a partir de agora, quem manda no mundo são os BRICS. Os novos BRICS, que terão 20 membros, serão maiores do que a OTAN. E agora, os G7, fingindo-se de rico, são grandes devedores do FMI, estão fazendo de conta que estão lutando contra ele. Não sei o que pretendem, mas uma coisa é certa, suicídio coletivo. Esperemos que a guerra cesse, né? Não estou torcendo para que ela continue, mas Putin já ganhou. Putin já ganhou e na hora em que ele quiser, ele pode dar o golpe fatal, o golpe mortal. Ele pode destruir a Europa, ele pode destruir os Estados Unidos, o que ele está fazendo na Ucrânia, ele pode fazer com o mundo inteiro. Ele convidou o Bolsonaro para um telefonema e disse a Bolsonaro, estou mandando mais 24 navios carregados de insumos, de fertilizantes e de commodities para vocês do Brasil, porque são dos BRICS. Agora, toma juízo, deixa a OTAN de lado e fica do nosso lado. Você é BRICS, não é OTAN. Embora você geograficamente esteja na América, mas a coisa mais fácil que tem é meus navios chegarem até aí. Vão chegar 24 carregados, e sem esses navios nós passaríamos fome como a Europa está passando. Então, graças a Deus, tomara que Bolsonaro tenha juízo, senão ele vai perder para o Lula. Porque o Lula vai fechar com os BRICS, com certeza. E quando a população brasileira souber disso nesses 6 meses de campanha eleitoral, e souber a verdade, não vai querer passar fome. E sabendo, talvez o Lula seja doido o suficiente para voltar a desligar a Petrobras da OPEP. Se fizer isso, nós vamos comprar gasolina a R$ 3,20 o litro na bomba. Então, está aqui dito o que nos espera, a cidade de Prata. Não sei quem ganhará, não me interessa. O importante é quem governa o mundo hoje é a ASEAN, a União Asiática, através de um organismo que é tanto de comércio quanto bélico. Era só comercial, o BRICS. Agora não é só comercial, é comercial e bélico. Então a China é o grande país rico de dinheiro e a Rússia é o braço armado da China. Tem 56 mil mísseis atômicos, enquanto que a OTAN tem 53.
Aliás, 156 e 153. Então, o poder bélico da Rússia é maior. Então, assim, já ganhamos. Agora, as consequências não serão do dia para a noite. Vamos analisar agora como é que Putin vai chegar ao poder político. Ele vai chegar a presidente da Federação Russa, mas por enquanto, nesse capítulo, ele ainda é coronel da KGB. Mas ele já fez tudo isso, somente como coronel da KGB. Imagina quando ele chegar a ser presidente. Então, deem seu like. Obrigado àqueles que se inscreveram no Colégio dos Magos Caldeus. Obrigado aos meus 8 caribus que me sustentam. E obrigado a todos aqueles que 114 visualizadores fiéis que seguem vídeo a vídeo e estão acompanhando. Então, a vitória é nossa. A palhaçada que o Zelensky está fazendo, que o G7 está fazendo, que a reunião da OTAN vai fazer, tudo será neutralizado na conferência da Indonésia. Tudo. Porque Putin vai se ver cara a cara com os seus inimigos. Aí sim, aí eu quero ver. Será semana que vem. Vamos esperar? Até lá, vamos vendo nossos vídeos dia a dia, para ver como é que Putin vai chegar a ser presidente da Rússia, da Federação Russa. Então, até o próximo.